Veja só o que o derrotado do Bolsonaro publicou no Twitter dele. Vou ler para vocês. Olha só. Corte de gastos. Já em 2019, nossa gestão cortou 64 mil cargos, funções e gratificações. Em 2020, foram 21 mil. Depois, em 2021, 6 mil. Totalizando nesse período a extinção de cerca de 90 mil dos referidos. Uma economia de 867 milhões por ano. Tá comparando a política dele de destruição da máquina pública, da máquina estatal, de transformação da máquina estatal em alguma coisa que não pode atender mais o público, com a política do Lula, que teve que reconstruir tudo isso para poder chegar agora numa mais baixo desemprego da série histórica. Quer dizer, ele criou o desemprego, ele jogou o país para a morte no meio da Covid. Tivemos que reconstruir, né? O país teve que reconstruir tudo que ele destruiu. E ele está comemorando o feito dele, em outras palavras. Para ele, o objetivo era não gastar. Para este governo, para o Lula, o objetivo é gastar certo. É simples. O dele não deu resultado para a população. O do Lula deu resultado para a população. Você está com baixo desemprego, aumento do salário mínimo, uma inflação controlada. O dele foi justamente o contrário. Como é que pode um cara querer comemorar alguma coisa que é o contraponto do atual só para dizer: eu fui o cara que fiz a satisfação do mercado financeiro? Que se ferre a população. Pode comemorar isso? Como é que uma pessoa pode comemorar isso? Como é que ela pode fazer a comparação? Agora, ele acha que isso é uma medida inteligente, mesmo para o mercado, mesmo? Não é. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o contraponto. Hoje mesmo teve o contraponto nos Estados Unidos. O herói dele faz exatamente o contrário, vai fazer exatamente o contrário dele. Aqui, ó. Notícia de hoje também. Aqui, o Trump. Ó. No site Terra. O presidente eleito dos Estados Unidos disse que adora gastos e defendeu a extensão do teto da dívida americana. Afirmou que não quer o calote. Claro, porque ninguém sabe o que pode acontecer num calote da economia americana. Mas eu quero fazer investimentos. E disse: vou fazer investimentos em infraestrutura para que as empresas americanas possam ficar competitivas com as empresas internacionais. E não vou parar com a indústria petrolífera, vou ampliar a indústria petrolífera. O que é isso? Você pode dizer, não é o gasto do Lula, porque o gasto do Lula tem este lado de infraestrutura, mas tem um lado social que a gente conhece. Pode ser que Trump não dê nenhum lado social nesse contraponto e esqueça completamente o eleitor dele da velha indústria. Parece que ele vai fazer isso. Mas, por outro lado, ele está cacifando aquelas indústrias que vão colocar as suas ações
no mundo financeiro, ampliando o mundo financeiro, e isto vai tornar os Estados Unidos competitivo novamente. Olha isso. A diferença do Lula para o Trump é simplesmente que há uma frase do Lula que resume a diferença. Eu vou fazer o rico pagar imposto e vou colocar o pobre no orçamento. Essa é a diferença. Trump vai falar a seguinte coisa: eu não vou colocar o rico pagar imposto, eu vou simplesmente subsidiar ainda mais o rico. Mas eu vou continuar colocando o Estado a favor do crescimento da infraestrutura americana. Em outras palavras, eu não vou diminuir o serviço do Estado, eu vou redirecionar ele para um setor. E vou trair meu eleitorado. Mas é o meu último mandato. E eu estou conquistando uma parcela dos ricos que ficaram contra mim. Vige aí o Zuckerberg. O Bolsonaro e os liberais brasileiros não conseguiram ainda entender que todas as vezes que os republicanos, os seus ídolos, entram no governo nos Estados Unidos, em termos de política de investimento, eles não param. Eles não param. Ele quer ampliar o teto de gastos, por lei. O que significa o quê? Significa que eu vou não deixar de gastar, eu vou gastar mais, porque o horizonte do que eu posso considerar uma dívida perigosa vai ser ampliado. Gente, olha, 37 graus é febre. Aí, as pessoas com 37 graus começam a não ter tantos problemas de viver. Aí, um dia os médicos falaram, melhor considerar 38 graus febre. Porque com 37 está todo mundo funcionando. É mais ou menos isso que ele... É mais ou menos isso. Nós precisamos fazer o país funcionar. Não vai ser na direção dos pobres. Vai ser no subproduto para os pobres. Talvez o país funcionando, né, sobre alguma coisa para os pobres. Mas a ideia continua a ideia anterior. Nós vamos financiar os ricos. Vamos financiar a chamada infraestrutura do país. Aqui, o Lula quer fazer a mesma coisa. É preciso o Estado investir na infraestrutura. Só que o investimento estatal depende do PIB. Nós não podemos emitir dinheiro como os americanos emitem, porque eles são os donos do dinheiro. Então depende da iniciativa privada, depende de uma conciliação entre governo e iniciativa privada para fazer o investimento. E nós temos que fazer um investimento considerando que o Brasil não tem a classe média americana. Então é preciso criar, fomentar uma classe média. Então você tem que ter políticas sociais. Os Estados Unidos está numa longa decadência de políticas sociais. E nós estamos numa tentativa de ter políticas sociais. Eles tiveram muitas. E estão numa longa decadência de políticas sociais. Nós sempre tivemos poucas e estamos tentando encontrar um caminho para as políticas sociais que são cortadas toda vez que um idiota como o Bolsonaro entra. Agora, é claro, né, que fica uma diferença muito grande entre o que a direita americana está fazendo e o que a direita brasileira quer fazer. A direita brasileira quer enxugar o Estado a ponto de nada funcionar. E a direita americana está dizendo, se a gente investir em infraestrutura, simplesmente o país vai voltar a ser competitivo, vai voltar a funcionar. É claro que a indústria na qual nós estamos investindo, ela emprega menos,
mas ela movimenta o PIB de uma tal maneira, né, que vai sobrar, né, vai sobrar alguma coisa para os mais pobres, ainda que não signifique, né, uma melhoria de vida como se espera. Agora, nenhum dos dois projetos, nem o do Lula, nem o do Trump, querem retirar o Estado da economia. Isso é só os idiotas liberais brasileiros que pensam assim. Só um idiota tipo Bolsonaro. E vai haver aqui, né, como ele está falando, um forte gasto mesmo, gasto para aumentar a dívida em cima de tudo aquilo que a indústria americana precisa para se tornar competitiva e vencer europeus em qualquer disputa, vencer a China em qualquer disputa, mesmo que isso signifique, né, crescimento de uma indústria que não gera empregos. Mesmo que isso signifique. Trump está apostando na ampliação econômica do país, na potência americana. Ele está apostando na ideia de que se o pobre não tiver uma ajuda, mas mesmo assim o PIB americano crescer, há uma acomodação na sociedade americana de modo que a classe média vai continuar existindo. Esse pensamento americano, ele tem a sua razão de ser. Você vê que entra governo e sai governo, nenhum dos governos, a não ser lá o governo, mesmo o próprio Reagan, né, ou o próprio Bush, todos eles, né, eles fizeram, o que eles fizeram? Todos eles fizeram subsídios para a indústria, principalmente a internet. Os Estados Unidos criou a possibilidade da internet fazendo uma infraestrutura mundial. Né? Então como é que fica? Fica que o bolsonarismo, a direita brasileira, os liberais brasileiros, esses economistas babacas, né, eles simplesmente não conseguem entender qual a relação moderna entre Estado e sociedade. Eles olham para a direita americana e fingem que não está acontecendo nada. O Biden pediu a extinção do teto de dívida. Em outras palavras, o mercado americano é tão forte que eu aposto que ninguém vai deixar de comprar títulos americanos se nós dissermos que não tem teto, que podemos gastar o que quiser, podemos aumentar a dívida no que quisermos. Isso foi o Biden. Aí vem o Trump, você espera que ele fale o contrário, né? Que fala, não, peraí, não pode ampliar a dívida, senão cada título vale menos. Cria a possibilidade do calote. Então vamos ver aí o teto, não é? Vamos tentar manter algum teto. Não. Ele está simplesmente dizendo, olha, tem uma lei aí que vai fazer voltar a ter o teto. Eu quero que adie. Eu quero que adie para depois a gente discutir uma ampliação do teto. E aí, lateralmente, ele diz, olha, eu não quero calote, porque o calote, todo mundo sabe que um calote na dívida americana é o caos no mundo. Então, é óbvio que eu não quero calote, mas eu quero ampliar a dívida. E vou investir. Posso não investir naquilo que um Lula investiria, mas vou investir. Aqui, ó. 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 O presidente eleito quer construir instalações de eletricidade maiores que as da China.
para suprir a escassez de infraestrutura relativa à demanda americana. E se precisar meter taxa sobre o México e sobre o Canadá, eu vou meter taxa. Se precisar meter taxa em outros países, vou meter taxa. Vou fazer uma política de localização de taxa. Negocio aqui, negocio ali, negocio aqui. Os ricos americanos vão simplesmente ter um outro impulso. O dólar vai novamente se manter a moeda do mundo. A pobreza americana pode crescer, mas vai se manter como tendo uma classe média de alto consumo. E o Tesouro americano vai saber usar essa situação com folga. Porque veja, se você veja só como é, né? Se você começar, essa é uma política um pouco diferente da que ele fez. A que ele fez era aquela política da direita tradicional liberal, né? Eu tiro os impostos dos ricos, eles investem, né? E aí o país cresce. Não, ele não está nessa. Ele não está repetindo. Ele está falando o contrário. Ele está falando, eu não vou tirar imposto de rico e deixar os ricos funcionarem. Eu vou fazer infraestrutura naquilo que tem demanda para as empresas que estão querendo crescer. Então, vai faltar eletricidade para ter supercomputador. Supercomputador é importante para manter a internet funcionando segundo a exigência de velocidade dos mercados e do mercado financeiro. Então eu preciso ter eletricidade, vou construir grandes usinas. Nesta construção de grandes usinas vai o quê? Vai a empresa privada, claro, mas vai o Estado também. Então não tem um enxugamento do Estado. Eu estou querendo mostrar que, gente, a direita americana, ela funciona em torno de crescimento econômico. A direita brasileira e os liberais brasileiros funcionam em torno de, ai meu Deus do céu, quem é que do mercado vai ficar preocupado aí com a dívida, então nós vamos parar de gastar. É a política do medo, é a política da não confiança do país, é a política do pensar pequeno, mesmo dentro dos quadros da direita. Todos eles, né, eu gostaria de saber a opinião de todos eles hoje diante do Trump. O que eles falariam? Não tem, tanto é que não tem comentário. Estão todos caladinhos. Estão todos caladinhos. Porque é um discurso desenvolvimentista com um viés conservador. Só. Não tem um lado social. Mas é um discurso desenvolvimentista, gente. Pelo amor de Deus. O cara quer criar taxação de produtos do exterior e quer investir na infraestrutura e está apostando na grandiosidade da pujança do país. Se vai aumentar a distância entre ricos e pobres, essa é uma outra questão que ele não está preocupado. Ele está num país que, quando aumenta a distância entre ricos e pobres, ainda assim o país se viabiliza. Até porque, né, o pobre americano não é o pobre chinês, não é o pobre brasileiro. Tem um desnível aí do que eles consideram pobreza enorme. Você consegue entender a dimensão da burrice da direita brasileira? A direita brasileira acreditou numa coisa que ninguém acredita, é só de retórica.
que é a não participação do Estado na economia. Eles querem ficar mexendo no tripé macroeconômico, a direita brasileira. Você sabe fazer isso. Tudo que tem que fazer tem que ser feito pelo fisco e pelo Banco Central. Não tem governo, não tem políticas de industrialização e políticas públicas. Tem só dois mecanismos, Banco Central e fisco. Fisco arrecada, Banco Central controla a moeda. Isso é governar para a direita brasileira. E o governo mesmo, a máquina pública? Não, isso a gente destrói. Esse é o governo da direita brasileira. Que não é muito diferente, não, do que o Aécio queria fazer. Não é, não. O Alckmin é um ponto fora da curva dentro daquele PSDB. Por isso que ele veio para o PT. Por isso que ele veio para a Aliança. Porque ele é um ponto fora da curva. Ele sempre foi um industrialista. É mais fácil hoje você encontrar, né, um Galípolo e um Beluso concordando com o Trump do que um Bolsonaro. Porque a direita brasileira não tem dimensão do papel do Estado. Eles perderam completamente a noção do que é o papel do Estado. Caíram na conversa dos babacas de Chicago, caíram na conversa dos anarcocapitalistas, caíram na conversa dos caras que nunca produziram absolutamente nada, que é um Paulo Guedes, que é um cara que vive exclusivamente de aplicação. Isso não existe nos Estados Unidos. Wall Street não funciona isoladamente da máquina de produção. Além do mais, gente, o mercado financeiro precisa estar on, até porque não existe mais essa diferença. Só o Alexandre de Moraes e alguns jornalistas que não sabem nada inventaram essa diferença entre mundo virtual e mundo... Não existe mais isso, gente. Não existe mais alguém que está off e está on, está todo mundo on. Alguém sai de carro sem o mapa do Google? Alguma coisa funciona sem a internet? Se desligar a internet não sobe mais nenhum avião, não anda mais nenhum carro, não funciona mais nenhuma geladeira. Tem um sistema, um duplo mundo. Acontece que cada um de nós está vivendo em vários locais espaciais ao mesmo tempo. Mesmo aqueles que pensam que não. Porque a cidade está digitalizada, o mundo está digitalizado, não existe mais off, só existe on. Antes a internet era um lugar de encontro e de informação. Não existe mais esta internet de encontro e informação. Existe simplesmente uma inteligência artificial que precisa de todas as informações para poder criar a velocidade que ela necessita para o mercado financeiro e para os negócios. De modo que um Zuckerberg, ou ele se adequa a isso, ou a empresa dele vai para o buraco. Ou ele deixa a IA dele, a inteligência artificial dele, os algoritmos dele, todos, receberem todo tipo de informação para criar os perfis nossos, os nossos vários perfis na internet, sem absolutamente nenhuma restrição, ou ele acaba restringindo, ele diminui o nosso perfil, ele diminui a nossa interação. Diminuindo a nossa interação, a empresa dele perde para outra que aumenta a interação. Então não tem como você segurar uma IA. Você querer que a IA fale assim, olha, eu vou aprender só conteúdos politicamente corretos, tá? Mas eu vou vender armas. Não! Para ela vender armas, ou para ela vender qualquer coisa, ela tem que ter vários perfis. Você tem que entrar na net e fazer um caminho. Amanhã você entra e faz outro. Pronto, você já tem 2 perfis. Aí a net te devolve esses perfis para você continuar consumindo dentro desses perfis. E ideologia
vai junto. Quem compra arma, muito provavelmente, está ligado a uma mentalidade mais conservadora. Então vai comprar palestra de conservadores, vai comprar produto ligado a conservadores. Então não tem uma possibilidade de você comprar sapato, né, que seja um sapato universal. Você vai comprar sapato dentro dos critérios da sua patota, digamos assim. E esse consumo é segmentado. É segmentado. Cada vez que você entra na net e percorre um caminho, você cria um perfil. Esse perfil é devolvido para você. Você fica com 2, 3, 4, 5 perfis, mas, né, eles são semelhantes. Eles têm a ver com o seu modo de vida. E, portanto, todo perfil ideológico importa, porque cria o seu modo de vida. O consumo não é só um consumo de coisas, ele é um consumo de coisas ideológicas. É isso que precisa entender. E a IA não tem escolha, ela tem que receber toda a informação para ela poder ser uma IA, ser uma inteligência artificial. Senão ela não é uma inteligência artificial, ela fica brecada. Esse é o outro dado. E isto precisa de energia. Supercomputadores, para poder ter isso e para poder fazer a aplicação financeira, precisa ter energia. Então precisa ter eletricidade. O Trump vai investir aí. Fazer com que tudo nos Estados Unidos possa funcionar tendo eletricidade. Se vai vir o carro elétrico, tá aí a eletricidade. A infraestrutura americana está aquém da infraestrutura chinesa, está ficando aquém. Ele não vai permitir isso. Que isso significaria desvalorizar o dólar. Aí sim o mercado financeiro começa a perder o seu instrumento, que é o dólar. Que é você ter uma moeda nacional que ao mesmo tempo é a internacional. Ele não vai jogar fora esse patrimônio americano. O resto é retórica. Vou invadir o Panamá, vou fazer isso. Isso é bobagem. Mas não existe nos Estados Unidos a mentalidade de, olha, o empresário vai funcionar sozinho, ele vai vencer sozinho. Não, existe a ideia da grande oportunidade. Um país precisa ter muita oportunidade. E eu vou dar grandes oportunidades para os mais ricos, financiando, né, as ideias deles e financiando a infraestrutura para eles continuarem. Agora, quais dos ricos que vão seguir e quais vão falir? Bom, os que falirem, a gente socializa as perdas. A sociedade paga pela falência dele. Nós financiamos ele, ele não produziu nada, e a sociedade paga pela falência dele. Aqui, a ideia da direita é completamente vazia. Eu tiro o estado da economia, fico só com a financiarização e fico administrando o país com o tripé macroeconômico, que o Bolsonaro nem sabia o que era. E fico o dia inteiro correndo atrás de meta da inflação. Eu gostaria de ver, gostaria mesmo de ver, os economistas de direita virem explicar esta posição do Trump. E não vão conseguir, com a mentalidade que eles têm, não vão conseguir. E vão evitar, vocês vão ver, eles vão evitar falar. Daqui a pouco a gente volta.